Eu costumava cumprir o dever de rega. Fui transferido por ter um entendimento raso da verdade, sem trabalho prático. Agora, o líder me faz entregar cartas e livros aos irmãos e irmãs. E mesmo tendo aceitado isso, não estou muito feliz com isso. Acho que, por ter sido professor e ter estudado, mesmo que não possa regar outros, meu dever deveria exigir certa habilidade. Estou um pouco relutante em ficar correndo por aí e não consigo me submeter de verdade. Irmã Jiang, ouvi que você passou por algo semelhante. Poderia contar sua experiência? Por favor. Claro. Eu me senti igual a você quando comecei o meu dever de anfitriã. Mas ganhei entendimento e mudei com o julgamento e as revelações das palavras de Deus. Trabalhava num hospital como subchefe ortopedista. Por 4 décadas, dei tudo de mim e acumulei bastante experiência clínica. Pacientes e colegas me respeitavam por meu conhecimento médico. Tinha respeito e admiração aonde eu fosse. Sentia que era algo especial e que era melhor do que o resto. Aceitei a obra de Deus dos últimos dias e vi que alguns irmãos que serviam como líderes e diáconos na igreja comungavam e ajudavam a resolver problemas nas reuniões. E alguns deles escreviam artigos ou então produziam vários vídeos. Eu os invejava muito e achava que deviam ser admirados pelos deveres que cumpriam. Eu menosprezava os deveres de anfitrião ou de cuidar de assuntos gerais, pensando que eram muito despretensiosos e anônimos. Pensei, jamais faria esse tipo de dever. Tenho posição social e uma boa educação. Se for cumprir um dever, terá que ser algo apropriado ao meu status. Depois do Ano Novo Chinês em 2020, um líder da igreja me procurou e disse: temos irmãs no dever de redação que não têm um lugar seguro para ficar. Poucos sabem que você é crente. Sua casa deve ser relativamente segura. Você poderia acolhê-las? Pensei, fico feliz em cumprir um dever. Mas uma médica subchefe como eu, uma profissional de alto escalão, sendo anfitriã? Labutando em cima de um fogão quente e correndo ao redor da mesa? Eu não seria basicamente uma babá? Me senti ofendida. Qualquer outro dever seria mais honroso do que esse, né? Não importava o que fosse, eu deveria ter um dever com mais status ou que exigisse habilidade, senão me sentiria rebaixada. Ser anfitriã não seria um desperdício de meus talentos? Se meus amigos e parentes soubessem que eu tinha desistido de minha posição como especialista só para ficar em casa e cozinhar para outras pessoas, eles morreriam de rir. Quanto mais refletia, mais me aborrecia. Você aceitou o dever de anfitriã? Pensei que, se era uma necessidade urgente da igreja, embora não fosse o que eu realmente queria, eu não podia recusar num momento tão crítico. Isso seria falta de humanidade. Sim. Depois lembrei que carecia de estatura e de entender mais da verdade. Então, ao interagir muito com os irmãos e irmãs em dever de redação, eu poderia aprender com eles. E talvez ser transferida para trabalhar com eles. Acreditei que o dever de anfitriã seria temporário. Além disso, com a pandemia, o hospital era o pior lugar para se estar. E eu não queria mais trabalhar. Então me demiti e prontamente assumi o dever de anfitriã. Sempre estive trabalhando, por isso nunca cozinhei muito. Eu me dediquei a aprender a cozinhar, para que as irmãs tivessem refeições agradáveis. Mas quando terminava de fazê-las, eu não queria levá-las até à mesa. Achava que era a tarefa de um garçom. Quando fazia minhas refeições no hospital, sempre havia alguém para me trazer algo pronto. E os colegas se levantavam e falavam comigo em qualquer ala que eu estivesse. Era muito respeitada onde quer que eu fosse. Mas agora, tinha de usar avental e vestir roupas manchadas de óleo todo dia.
e gastar meu tempo esfregando potes e panelas gordurosas, enquanto aquelas irmãs vestiam roupa limpa e linda na frente de seus computadores. Eu me senti muito magoada e aborrecida. Lembrei-me de aqueles que usam a mente governam aqueles que não a usam. E pássaros de pena igual se juntam. Cozinhar e ser anfitriã era trabalho físico e estava num nível diferente dos outros. Pensando nisso, fui ficando mais aborrecida. E me senti carregada como se estivesse sob um grande peso. Não queria aquele dever a longo prazo. Eu pensei. Escrevi artigos de medicina e fui elogiada na minha área. Minhas habilidades de escrita não podem ser ruins. Se eu conseguir escrever alguns bons artigos de testemunhos, talvez o líder veja meu talento e me dê aquele dever. Talvez isso me livre desse dever de anfitriã? Para trabalhar em artigos de minhas experiências, quase não dormia. As irmãs os leram e disseram que não eram ruins. Animada, eu os mandei para o líder. Mas fiquei esperando e esperando, sem ser designada para o dever de redação. Fiquei tão decepcionada. E aos poucos, perdi meu entusiasmo para escrever artigos. Então, em poucos dias, ouvi que a igreja precisava de produtores de vídeos. E pensei, produção de vídeos é um dever que exige algumas habilidades. Agora eu tenho uma chance. Se aprender a lidar com computadores, eu me tornarei um talento, alguém com habilidades. De novo mal dormia, para adquirir habilidades na produção de vídeos. Mas por ser mais velha, não conseguia ser tão rápida quanto os jovens. Não conseguia acompanhar. Essa esperança também foi destruída. Eu estava muito deprimida. Era como se um dever mais elevado não estivesse me aguardando e eu estivesse presa nesse tipo de trabalho. Senti que estava sendo desprezada. Eu não comi nem dormi bem por alguns dias. E ficava esquecendo o que estava fazendo enquanto cozinhava. Não conseguia me concentrar. Às vezes, me cortava enquanto fatiava legumes ou queimava a mão. Deixava pratos e utensílios caírem no chão, causando um caos terrível e assustando a mim mesma. Sempre que as irmãs ouviam um barulho, largavam tudo e vinham correndo para me ajudar a limpar. Eu me senti muito mal por as estar distraindo no cumprimento do seu dever. Em minha tristeza, orei a Deus. Deus, fui colocada em dever de anfitriã. Isso me parece ser tão baixo, sinto-me injustiçada e não consigo me submeter. Não sei como lidar com isso. Por favor, guia-me. Amém. Depois disso, li isto nas palavras de Deus. Seja qual for o seu dever, não discrimine entre alto e baixo. Suponha que você diga, embora essa tarefa seja uma comissão de Deus e a obra da casa de Deus, se eu a fizer, as pessoas podem me olhar com desprezo. Outros recebem trabalhos que os destacam. Como essa tarefa modesta, que me foi dada, pela qual devo me esforçar nos bastidores, pode ser chamada de dever. Esse é um dever que não posso aceitar. Esse não é o meu dever. O meu dever deve permitir que eu brilhe, que eu ganhe renome para mim. Caso isso não aconteça, ainda assim devo me beneficiar dele e ter confortos carnais. Essa é uma atitude aceitável? Ser seletivo é não aceitar o que vem de Deus, é fazer escolhas de acordo com as suas preferências. Isso não é aceitar o seu dever, é recusar o seu dever. Ao escolher a aceitação verdadeira está fora do seu alcance. Tal seletividade é adulterada por seus desejos e preferências individuais. Quando leva em consideração seu benefício, sua reputação e coisas assim, a sua atitude para com o dever não é submissa. Amém. Essa passagem realmente perfurou meu coração. As palavras de Deus revelaram meu estado exato. Eu me via
como uma especialista renomada com status, que devia ser priorizada e respeitada em todo lugar. Eu queria potencializar isso e me destacar da multidão. Ao ser colocada em dever de anfitriã, parecia que meu status estava sendo rebaixado como se fosse uma injustiça. Mas o julgamento e as revelações das palavras de Deus me mostraram que a razão pela qual eu menosprezava tanto o dever de anfitriã era porque eu via meu dever na casa de Deus a partir da perspectiva de um incrédulo. Eu via os deveres em termos de altos e baixos numa hierarquia. Se eu pudesse ganhar alguma fama, o fazia com alegria. Mas menosprezava o que acontecia nos bastidores. Essa perspectiva estava me impedindo de cumprir meu dever e eu até pensei em jogar a toalha. Verdade. Eu não estava pensando nem um pouco na vontade de Deus em meu dever. Mas claramente, só o fazia para melhorar minha imagem, para buscar nome e status. Deus estava me elevando ao me dar o dever de um ser criado. Era sua comissão para mim. Mas eu estava querendo escolher com base em preferências pessoais. Isso era totalmente insensato. Ao ver isso, me sentia endividada com Deus. E em silêncio, resolvi botar meu coração em meu dever. Depois disso, comi e bebi palavras de Deus e orei à luz do meu estado. E consegui ser anfitriã sem reservas. Graças a Deus. Mas o que aconteceu em seguida me abalou novamente. Uma irmã que eu acolhia foi eleita como líder da igreja. E a invejei muito. Pensei, uma pessoa no dever de redação pode ser valorizada. Pode criar uma reputação para si mesma. Com um bom trabalho, pode até ser líder. Mas que tipo de futuro alguém pode ter como uma anfitriã? Estou sempre vestindo um avental. Estou sempre coberta de gordura e cheirando a fumaça. E sempre que saio para fazer compras, tenho medo de encontrar um conhecido e ser perguntada por que não estou usando minhas habilidades médicas. Abaixo a cabeça e tento me esconder, ficando sempre perto das paredes. Só consigo respirar quando chego em casa. Sempre fui o centro das atenções aonde estivesse e estive no palco dando palestras. Todos queriam apertar minha mão. Mas agora não quero que ninguém me veja. Eu saio de fininho até para comprar legumes. Fiquei mais chateada. E não conseguia tirar da cabeça minha posição no mundo. Eu estava me sentindo bem nostálgica por ter sido chamada de especialista, diretora e professora. Não consegui parar de pensar sobre a admiração de líderes, o elogio dos colegas e o cortejo de pacientes. Aquilo parecia ser um jeito digno de viver. Eu me sentia como uma fênix transformada em galinha. E me perguntei, quando seria liberada desse dever? Não pude evitar sentir inveja. E embora visse que as irmãs gostavam das refeições, eu não conseguia comer. Então eu perdi bastante peso. De repente, o diretor do hospital me ligou. Disse que a pandemia estava controlada. E perguntou se queria voltar a trabalhar. Fiquei instigada novamente. Pensando que seria ótimo voltar a trabalhar, viver aquela vida de prestígio, vestir o manto de especialista. Mas eu sabia que ser anfitriã era importante, que devia cuidar da segurança das irmãs. Se voltasse a trabalhar, não poderia mais acolhê-las. Logo orei a Deus. Deus, nunca consegui me submeter de verdade ao dever de anfitriã. Não consigo largar o passado. Por favor, guia-me ao autoconhecimento, me ajuda na submissão. Amém. Amém. Em minha busca, encontrei isto nas palavras de Deus. Considerem como deveriam ver o valor social, o status ou as origens familiares de alguém.
qual é a atitude mais apropriada que se deve ter. Para começar, as pessoas devem ver as palavras de Deus para saber como ele os percebe. Só assim uma pessoa pode entender a verdade e então evitar coisas contrárias à verdade. Então, como será que Deus vê a origem familiar, o status social e o nível educacional ou a riqueza que uma pessoa obtém na sociedade? Se você não usar as palavras de Deus como base para todas as coisas e não ficar do lado dele para receber qualquer coisa dele, certamente haverá discrepância entre suas opiniões sobre as questões e as intenções de Deus. Se a distância não for grande e a divergência for menor, isso não será um problema. Mas se estiverem em completa oposição às intenções de Deus, elas não estarão alinhadas com a verdade. Da perspectiva de Deus, cabe a ele saber quanto ele dá a uma pessoa e o seu lugar na sociedade é determinado por ele e não pelas pessoas. Se ele colocou uma pessoa na pobreza, isso significa que a pessoa não tem esperança de salvação? Se ela for de valor ou status social baixo, Deus não a salvará? Se ela é de status social baixo, é possível que seja pouco estimada por Deus? Não necessariamente. Então, o que importa? O que importa é a senda que a pessoa segue, suas buscas e sua atitude em relação à verdade e a Deus. Se uma pessoa é de status social muito baixo e é pobre e pouco instruída, mas é pragmática e realista em sua fé em Deus, ama a verdade e gosta de coisas positivas, então essa pessoa é de valor alto ou baixo para Deus. É nobre ou humilde. Ela é preciosa. Portanto, olhando por essa perspectiva, o que determina o valor ou a nobreza de uma pessoa? Isso depende de como Deus o vê. Se ele o vir como digno e precioso, você será uma vasilha de uso nobre, dourada. Mas se Deus o vir como indigno e baixo, então não importa quão altos sejam seu nível de educação, seu status social ou sua posição étnica, você não será de status alto. Mesmo que muitas pessoas apoiem você, o elogiem e admirem, não passa de uma pessoa baixa. Como acontece, então, que uma pessoa nobre com alto status social, que é elogiada e admirada por muitas pessoas e que desfruta de grande prestígio, como tal pessoa é vista por Deus como baixa? Será que Deus simplesmente contradiz a humanidade? Não mesmo. Deus tem padrões próprios de avaliação, e seus padrões de avaliação são a verdade. Amém. Amém. As palavras de Deus foram esclarecedoras. Eu sofria por não ver as coisas com a perspectiva das verdades nas palavras de Deus. Mas ainda seguia a perspectiva satânica sobre posição, status alto e baixo para julgar meu dever. Eu sempre tinha usado status social, nome, educação e conquistas profissionais como meus padrões de sucesso. Controlada por essas perspectivas, eu me via como muito nobre e honrável, pensando que era alguém com conhecimento, status e uma boa posição, alguém especial e de alto escalão. Após ganhar minha fé, mantive essa visão, admirando deveres como líder, obreiro e os que exigiam habilidades, e desdenhando de deveres como cuidar de assuntos gerais e ser anfitriã. Achava que eram de escalão mais baixo e não eram apropriados para mim. Eu queria desfrutar do tipo de prestígio que tivera antes. Era por causa da minha perspectiva sobre posição que eu estava sendo feita de boba, incapaz de comer nem dormir, e perdendo peso em minha angústia. Era tão doloroso. Mas exposta e julgada pelas palavras de Deus, vi o caráter justo de Deus. Ele não se importa com o status de alguém, nem com suas vantagens ou diplomas. Ele se importa se ele busca a verdade. Se importa com sua senda. Sim. Não importa a posição, os diplomas ou a reputação de alguém. Sem a verdade, ele é baixo aos olhos de Deus. Sim.
Qualquer um que busca e ganha a verdade será valorizado e abençoado por Deus com ou sem status. Isso. Aprendi que não importava quantos me adulassem, quão alta fosse minha posição, se não conseguisse me submeter a Deus, cumprir o dever de um ser criado, eu seria totalmente inútil. Sim. As ideias absurdas instiladas por Satanás nos trazem danos. Julgo o status e posição das pessoas baseado em diplomas e conhecimento, pensando que, já que eu era professor e sou culto, deveria ter um dever com status e prestígio. Por isso, não me submeti ao dever dado pela casa de Deus. Mas agora eu percebo que Deus não olha conhecimento, educação ou posição de uma pessoa, mas se ela busca a verdade e se é capaz de se submeter aos arranjos e orquestrações de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais tarde, refleti mais sobre isso. Porque, sabendo que minha perspectiva era errada, eu não conseguia deixar de buscar um dever com mais prestígio. Pensando nisso, vi essas palavras de Deus. Vou lê-las. Ótimo. Satanás usa fama e ganho para controlar pensamentos do homem, até isso ser tudo em que consiga pensar. Por fama e ganho, ele luta, sofre adversidades e suporta a humilhação. Sacrifica tudo e faz qualquer julgamento ou toma qualquer decisão por fama e ganho. Dessa forma, Satanás amarra as pessoas com grilhões invisíveis, e elas tanto não têm a força como não têm a coragem para conseguir se livrar deles. Sem saber, os carregam e caminham penosamente, sempre adiante com grande dificuldade. Por causa dessa fama e ganho, o homem se afasta de Deus, o trai e se torna cada vez mais perverso. Assim, cada geração é destruída em meio à fama e ao ganho de Satanás. Amém. Amém. O que as palavras de Deus revelam me mostrou que Satanás me prejudicava e constrangia com nome e ganho, mantendo-me presa. Desde cedo fui inculcada por meus pais, educada na escola e influenciada pela sociedade. As filosofias e falácias de Satanás tinham se infiltrado na medula dos meus ossos. Coisas como o homem luta para subir, a água flui para baixo. O legado de um homem é o eco de sua vida. Aqueles que usam a mente governam aqueles que não a usam. Há tempos esses venenos tinham se enraizado no meu coração. Porque eu estava sempre relembrando a honra de ser chamada especialista, médica renomada e diretora. Sempre querendo potencializar isso, pensando que eu me destacava e era melhor do que o resto? Porque eu tomei nome e status como as coisas certas para buscar na vida. E achava que se os tivesse, ganharia a admiração e apoio dos outros. Então, seja na escola, na sociedade ou na casa de Deus, eu priorizava posição e status e dava duro para desenvolver uma especialidade. Esperando subir até o topo de qualquer grupo em que estivesse. Achava que era a única forma de realizar meu valor verdadeiro. Quando não consegui isso, meu futuro parecia sombrio e eu sofri muito. Os grilhões de nome e status me controlavam totalmente, fazendo-me desviar e trair a Deus sem querer. Também aprendi que o dever de anfitriã não parecia grande coisa, mas foi essa condição que me permitiu reconhecer minhas perspectivas equivocadas sobre a busca, começar a buscar a verdade ao cumprir meu dever e ser liberta dos laços de nome e ganho. Você está certa. Quando entendi as boas intenções de Deus, eu lhe agradeci de coração. Fiquei arrependida e culpada. Me ajoelhei diante de Deus e orei. Deus, obrigada por estabelecer as condições para expor meu caráter corrupto e me resgatar da minha busca equivocada. Desejo me arrepender e parar de buscar nome e status. Quero me submeter, cumprir meu dever de anfitriã para satisfazer a ti. Amém.
E então, recusei a oferta do hospital. Graças a Deus. Depois disso, li passagens das palavras de Deus. Que tipo de pessoa Deus quer? Ele quer uma pessoa grandiosa, uma celebridade, alguém nobre ou de grande impacto? Não. Então, que tipo de pessoa Deus quer? Uma pessoa realista, que busca ser um ser criado adequado, que possa cumprir o dever de uma criatura e ficar no lugar de um humano. Por fim, alcançar salvação não se baseia em que dever se cumpre, mas sim em entender e ganhar a verdade e em submeter-se às orquestrações de Deus. E ser um genuíno ser criado. Deus é justo, e esse é o princípio pelo qual ele mede toda a humanidade. Esse princípio é imutável e você precisa se lembrar disso. Não pense em encontrar alguma outra senda ou buscar algo irreal. Os padrões que Deus exige de todos que alcançam a salvação não mudam jamais. Eles continuam os mesmos, seja quem for. Amém. Amém. Vi que Deus não quer pessoas altivas, mas quer pessoas realistas que cumprem o dever de um ser criado. Lá fora eu tinha status, mas meu entendimento da verdade era raso. Os deveres de liderança e redação envolvem a verdade. Não podem ser feitos por alguém só por seu status e conhecimento. Eu devia ser sensata e fazer aquilo que eu era capaz de fazer. Eu tinha um lar que servia para acolher pessoas. Assim, simplesmente, tive de servir como anfitriã e buscar a verdade. Essa é a única coisa sensata. Sim. Nos deveres diferentes, a única diferença real são o nome e a função. A identidade e a essência da pessoa como criatura não mudam. Verdade. Eu me superestimava, me via como tão ilustre. Me via como especialista e médica renomada, como se estivesse acima dos outros. Pensei que ser anfitriã era um dever baixo e queria um dever mais proeminente. A grama do vizinho sempre era mais verde. Não conseguia baixar a cabeça e cumprir meu dever. Até lutei contra Deus em meu coração, arrogantemente carecendo de qualquer razão. Também pensei em Jó. Ele tinha tanto status entre o povo no Oriente, mas nunca deu valor ao seu status, nem se importava com a glória que isso lhe rendia. Com ou sem nenhum status, ele iria sempre exaltar a Deus. Jó era sensato. Sim. Por isso Deus elogiou Jó, um ser criado que satisfez seus padrões. Não estou à altura de Jó, mas queria seguir seu exemplo. Renunciar a essas coisas e tentar satisfazer os padrões de Deus. Amém. Amém. Quando parei de buscar isso, minha postura mental também mudou. Vi que cada dever é importante e essencial. Sem pessoas que agem como anfitriões, os irmãos não teriam um lugar bom para cumprir seu dever em segurança. Sim. A partir de então, fiz esforço para renunciar a mim mesma. A me esforçar para fazer refeições boas e cuidar da segurança das irmãs, para que pudessem cumprir seu dever em paz. Graças a Deus. Com o tempo, não senti mais que existia qualquer diferença entre nós em termos de status. E cantarolava hinos enquanto cozinhava e me aproximei de Deus. Depois de terminar tudo, eu lia as palavras de Deus. Aquietava meu coração e contemplava toda a obra que Deus tinha feito em mim e o que eu tinha ganho. E escrevia testemunhos pessoais. Cada dia era gratificante. Parece ser um jeito pacífico de viver. E é muito libertador. Graças a Deus. É. Graças a Deus. Sua comunhão é tão esclarecedora para mim. Tenho uma senda para seguir. Graças a Deus. Graças a Deus.